Vamos falar da classificação do São José para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, com um sobe e desce na tabela durante a partida, né? Expulsões e também gol no momento certo. O time do técnico Paulo Roberto avançou para a fase de mata-mata e terá o Clássico do Vale pela frente. Vamos ver como é que foi a história do jogo com o nosso repórter Paulo Ricardo. As imagens são do Renan Rosa, o nosso sabiazinho. Solta, Matheus! Sábado, calor e jogo decisivo para São José e Oeste, valendo vaga nas quartas de final da Série A2. Confronto direto entre o 7º e 8º colocado. E como era de esperar, o torcedor compareceu confiante na classificação. A Águia vai fazer de tudo para sair com a classificação. É 3-0 hoje pra gente. A gente espera uma vitória da Águia, conseguir se classificar. A expectativa é que classifica. 2-0 São José. Para a partida, o técnico da Águia, Paulo Roberto, mexeu no time. As novidades foram no meio-campo. Wesley e Jefferson Lima ganharam a titularidade. E quando a bola rolou, a Águia estava classificada, mas precisava da vitória para não depender de outros resultados. Por isso, os donos da casa foram para cima e neste cruzamento de Léo Pereira, Thiago Rubim chegou atrasado. De olho na rodada, aos 10 minutos, começou o drama joseense. No ABC Paulista, o Linense abriu o placar contra o Santo André e colocava o São José fora da zona de classificação, na 9ª posição. No Martins Pereira, os visitantes melhoraram e passaram a assustar. No campo de defesa, Pablo perdeu a bola e o vice-artilheiro da competição, com 6 gols, Henry, levou perigo ao gol de Ariel. O jogo ficou aberto e as duas equipes passaram a ter oportunidades de fora da área. O Rubrão com Gabriel Freitas e o São José com Jefferson nesta bola que foi para escanteio. Na cobrança na pequena área, Jefferson apareceu novamente para dividir com o goleiro e empurrar para o gol vazio, mas o juiz marcou falta no goleiro Ricardo. A partir dos 39 minutos, o drama joseense aumentou. Em Araraquara, a Ferroviária abriu 1-0 em cima do Grêmio Prudente e o São José caía para a 10ª posição. A Águia precisava de um golzinho, mas quem fez foi a Ferroviária lá em Araraquara. E esse segundo gol da Ferrinha recolocou o São José na 9ª posição. No Martins Pereira, fim do primeiro tempo e 0-0 no placar. Naquele momento, a Águia estava eliminada. O PRS tem que mudar, mexer e ir pra cima. Vai colocar o Lauan aí que não fez gol ainda e tal. Mas eu acho que nós vamos ganhar. Saiu o primeiro aí, já era, vai vir o segundo rapidinho, se Deus quiser. No início do segundo tempo, a apreensão ficou ainda maior, porque antes dos 3 minutos, o volante Pablo deixou a mão no rosto de Flávio Henrique e levou o vermelho direto. O São José teria que jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos. Só que o futebol sempre apronta das suas. 3 minutos depois da expulsão, bicão para o ataque. Michel Paulista brigou pela bola e encontrou o Bruno Menezes, que cortou a marcação e bateu em curva para abrir o placar e recolocar o São José novamente no G8. São José, 1-0. A situação mudou e quem estava ficando fora era o Oeste. Por isso, o Rubrão precisou ir ao ataque. Com isso, Paulo Roberto tirou o meia Wesley e colocou o volante Martinelli para fechar o meio-campo. A tática funcionou e o time de Barueri só foi levar perigo aos 35, nessa pancada de Luiz Felipe, que obrigou Ariel a fazer uma grande defesa. Aos 39 minutos, mais confusão. Felipe Borges se enroscou com Henry e após esse enrosco dos dois, o lateral esquerdo da Águia e o atacante do Oeste foram expulsos. São José com 2 a menos. Longe do Martins Pereira, no ABC, o Santo André virava para cima do Linense em 3-1. Por isso, a Águia não poderia sofrer o empate, senão seria eliminada.
Para desespero do torcedor no Martins Pereira, o árbitro deu 9 de acréscimos. Minutos intermináveis, que o time conseguiu segurar com valentia até o apito final aos 54. Para a festa de torcedores e jogadores. Fim de jogo, São José 1, Oeste 0 e vaga garantida na próxima fase. O que eu acho é que hoje a equipe, principalmente quando nós ficamos em inferioridade numérica, eles colocaram o espírito da divisão. Série 2 é isso aí. Estamos trabalhando no dia a dia para chegar a um momento como esse e decidir a partida. E coube aos deuses do futebol colocar nas quartas de final o Clássico do Vale. Um confronto que não acontecia no mata-mata, em uma divisão de acesso desde 1979. E agora, 46 anos depois, uma nova história desta rivalidade entre São José e Taubaté será escrita. São jogos muito difíceis, jogos muito disputados. Eu acho que vão ser definidos aí em detalhes também, como o jogo de hoje foi definido em detalhe. Para a comissão e elenco, a equipe está preparada para buscar o acesso. Eu acho que o perfil da equipe já está com um perfil bem parecido daquilo que é a Série 2 e o perfil daquelas equipes que conseguem os objetivos que, na verdade, é o acesso. Eu vim aqui com um objetivo, né, que, se Deus quiser, é o acesso do time para a Série A1 do Campeonato Paulista. Pois é, Brunão, como a gente comentava aqui na sexta-feira, a última rodada foi nitroglicerínica, né? Era time subindo, era time descendo, time entrando na zona de rebaixamento, saindo, São José se classificando, São José fora, São José entrando de novo. Realmente, vários times aconteceram isso, né? O Linense teve um momento que estava se classificando, depois saiu. Enfim, última rodada e o São José fez o dever de casa, em que pese no placar magro, mas era o que precisava. 1-0 deu a classificação e calhou aí o destino ter um Clássico do Vale pela frente. Também vai ser de arrepiar este São José e Taubaté. Mas antes, vamos falar do jogo, vitória do São José. O gol saiu no momento certo, né, Brunão? Pois é, a gente até comentava aqui em off que saiu logo depois da expulsão do jogador do São José, então o São José não sofreu muito, sofreu mais para o final, né, mas se fosse 0-0, se ficasse 0-0 uma boa parte do jogo com um a menos, iria sofrer muito mais. E o Oeste, que durante muito tempo do campeonato, né, durante boa parte do campeonato, 2/3 terços do campeonato aí ficou no G4, e aí o G8, aí no finalzinho começou a cair um pouquinho, ficou em sexto lugar, sétimo, e aí no final das contas acabou ficando para fora, né, do G8. O Oeste que a gente achava que ia classificar, acabou não classificando, e o São José aí conseguiu a vaga, o resultado magro, 1-0, mas o suficiente para deixar o São José entre os 8 classificados. E agora o São José, para o jogo contra o Taubaté, tem 2 desfalques importantes. O Pablo, naquela bola que ele acabou deixando o braço ali na frente do árbitro, né? Pegou no rosto do jogador da equipe do Oeste. E o Felipe Borges, que para mim, um jogador experiente, um baita jogador, talvez o mais regular da equipe do São José. Mas foi juvenil ali na jogada, né? Ele tomou um ipom do Henry, que é o artilheiro da equipe do Oeste. E provavelmente o juiz já marcaria a falta, provavelmente a expulsão pela falta que fez. Aí ele foi tentar, ele revidou, ele foi para cima e deu uma joelhada, né? Meio que passou por cima, assim, e deu uma joelhada na frente do árbitro, acabou sendo expulso, prejudicando o São José. Naquele momento do jogo, ainda para o próximo jogo contra a equipe do Taubaté, 2 desfalques consideráveis. Às vezes você falou da questão do jogo nitroglicerínico, né, quente, acho que no calor do jogo, do momento ali, às vezes ele tentou fazer de uma maneira discreta, mas até a reação do jogador do Oeste acabou denunciando o que ele fez. Então, e como o árbitro estava perto também, o árbitro, nesse tipo de jogo aí, também não quer levar muito na conversa, então já expulsa os dois, já acaba com o problema na hora, então aí acabou sendo prejudicado o São José para esse próximo jogo, né, o primeiro jogo contra o Taubaté nas quartas de final, 2 desfalques importantes, né? Acho que nenhum time quer jogar, principalmente o Felipe Borges, que vem sendo o titular
o titular e o destaque desse time do São José. Muito bem, Matheus, coloca pra gente aqui a última rodada que definiu tudo, os classificados e os rebaixados para a próxima fase. São José 1-0 em cima do Oeste, Portuguesa Santista rebaixada 0 contra a Votuporanguense. Portuguesa Santista não podia ter empatado em casa com um time que não aspirava mais nada, nem subir, nem tinha chance de classificar e nem de cair, né? Bobeou a Portuguesa Santista que só dependia dela. Juventus 0, Primavera 0, Santo André 3-1 contra o Linense. São Bento escapou do rebaixamento ao bater o Rio Claro e rebaixou o Rio Claro 3-0. 15 de Piracicaba, meu Deus, como caiu da terceira posição para a sétima, a gente vai ver já já. A melhor vitória, sem dúvida alguma, aqui da rodada foi o Taubaté para cima do 15 de Piracicaba fora. Ferroviária 3-1 no Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente do Sérgio Guedes eliminado, Sérgio Guedes, ex-técnico do São José, Ituano 3-0 no Capivariano. Vamos ver a classificação, como é que ficou? Os 8 primeiros, Primavera, Capivariano, Ituano, Taubaté, quarto colocado, São José subiu para a quinta posição, Ferroviária, 15 de Piracicaba e Santo André. Segura um pouquinho, Matheus, eu só preciso rechaçar um negócio aqui, agradecer o nosso telespectador, o Josemar Amâncio da Silva. Ele mandou uma mensagem para a gente. Na sexta-feira, a gente, de forma errada, mostrou aqui a nossa tabela, onde a gente colocava que o São José, naquela oportunidade estava em oitavo, e a gente colocou aqui que o São José estava com um saldo de gols -4, um saldo negativo. Na verdade, foi um erro nosso, a gente pede desculpa e obrigado ao Josemar Amâncio por ter nos avisado, mandou um e-mail para cá para dizer esse erro. A gente consertou, tá aqui, ó. Agora o São José estava com -4, errado, era 4. Agora a vitória do São José por 1-0. O São José tem um saldo de gols de 5 positivo. Mais uma vez, obrigado, Josemar, pelo seu e-mail, nos alertando aí do erro, tá? E pedimos desculpa pelo erro. Vira a tabela, Matheus, por gentileza. Eliminados, Grêmio Prudente, Oeste, Juventus, Linense, Votuporanguense, São Bento conseguiu escapar do rebaixamento. Rebaixados para a Série 3, Portuguesa Santista e Rio Claro. Como ficaram os confrontos de quartas de final, o Matheus vai colocar para a gente. Ainda tudo a definir, a Federação Paulista vai decidir hoje em reunião com os clubes. Hoje à tarde teremos datas e horários dos jogos das quartas de final. Mas os confrontos serão esses: Primavera e Santo André, Capivariano e 15 de Piracicaba, Ituano e Ferroviária, Taubaté e São José. Esse Taubaté e São José vai ser de arrepiar, hein, Brunão? A tendência, embora os clubes, os 4 clubes que têm a melhor campanha, eles podem escolher se jogam o primeiro em casa ou se jogam o segundo fora, enfim, eles escolhem a ordem, mas a tendência é que o primeiro jogo seja na casa do adversário, do que tem pior campanha, e a decisão vai para casa do time que tem a melhor campanha, mas hoje à tarde a gente tem a definição sobre isso, Brunão, no pique. Rapidinho falar um pouquinho desse jogo, que acho que o Taubaté não é o mesmo Taubaté da segunda rodada, né? Então, quem acha que vai ser 3-0 de novo, pode até ser, mas assim, não vai ser com a mesma facilidade, porque o Taubaté, desde aquele jogo de 3-0 contra o São José, já mudou parece que os jogadores mudaram um pouquinho, esse resultado mexeu com o Taubaté, que subiu na tabela desde então. E do mesmo modo, não é porque o Taubaté venceu o 15 de Piracicaba por 3-1 fora de casa na última rodada que vai chegar e vai meter 3-0 e 3-0 também. Então, eu acho que desses confrontos, o mais equilibrado, até por ser um clássico, é Taubaté e São José. Então a gente vai esperar ver, né, em campo como que vai funcionar esse clássico, né, que, como o Paulo disse na matéria, não acontece de uma maneira decisiva desde 79, quando o Taubaté venceu o São José no Parque Antártico e conseguiu acesso para a primeira divisão lá em 80. Muito bem, a gente vai falar muito mais sobre esse São José e Taubaté que decidem uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira e sexta-feira também aqui dentro do Hora do Esporte, tá certo?